Então, vamos nessa agora. Eu queria chamar, então, a companheira Marilene Betros, representando a PLB Sindicato, para fazer uso da palavra. Por favor, Marilene. Abriu? Abriu, né? ouvidores. Estamos ouvindo. Que bom. Peraí, um minuto. Oi, boa noite a todos, todas, todes. É com muito prazer, Hamilton, com grande responsabilidade e compromisso, eu estou me colocando aqui nessa que podemos chamar de uma sessão, né, para falar sobre um tema que é a base de qualquer sociedade que sonha com justiça e futuro, que é a valorização dos profissionais da educação. Por isso, eu quero iniciar cumprimentando todo mundo que está nessa live e a você, em especial, pela iniciativa. Né? Acho que essa jornada de debate, começando por esse tema, e um tema tão candente neste momento em que estamos aí empunhando a nossa bandeira de luta para que haja o respeito a essa categoria, é muito importante esse momento. Claro, nós precisamos reafirmar que o piso não é um teto, né? Mas um ponto de partida mínimo, para garantir dignidade a quem forma todas as outras profissões. O povo tem esse jargão. E que não seja um jargão de que professor forma todas as outras, que seja realmente uma realidade. E lutar pela reparação salarial, por condições de trabalho adequada e pelo reconhecimento efetivo desses profissionais é uma urgência que não pode mais ser adiada. Não dá, como nós falamos nas assembleias, como tem sido o discurso de muitos e muitas que estão se colocando para debater, para lutar, desculpem, pela sua valorização. E como bem disse Paulo Freire, gente, a educação não transforma o mundo, a educação muda pessoas, e pessoas transformam o mundo. E quem forma essas pessoas precisa ser respeitado, amparado e, acima de tudo, valorizado. É por isso que Salvador precisa dar o exemplo. E esperamos, Hamilton, que esta Casa Legislativa, né, que é a Câmara, né, assuma a dianteira nesse compromisso histórico e moral com aqueles que sustentam com conhecimento e dedicação as bases da nossa sociedade que tanto falamos aqui. E aí eu não posso deixar de destacar algumas questões, como Hilton já falou aqui, o piso nosso foi instituído, e todo mundo sabe disso, pela Lei 11.738, em 16 de julho de 2008. Imaginem, né? E nós estamos em 2025 cobrando e exigindo o cumprimento de uma lei de 2008. A resolução número 7, que foi em abril de 2012, do MEC, ela definiu os critérios de complementação do piso aprovado pela Comissão Intergovernamental para o financiamento da educação de qualidade. Nessa comissão tinha o MEC, o Conselho Nacional de Secretários de Educação, o CONSED, a Undime, né, participando. Portanto, companheiros e companheiras, não é nada novo. Né? Nós não estamos falando novidade para o prefeito. O Supremo
em 2013, né, que tentaram derrubar, dar uma porrada no na nossa lei, o Supremo reconheceu como constitucional o piso salarial do magistério, decidiu que a Lei 11.738, de 2008, era constitucional. Mas eles não pararam por aí. Continuam as tentativas de dizer que o piso não tem legalidade ou de buscar uma sustentabilidade para pagar o piso, que nós sabemos que torna nítida a irresponsabilidade do executivo municipal quando deixa de pagar o piso. Nós sabemos, né, que no município de Salvador, em 2013, foi praticado um reajuste de 2%. Em 2014, aliás, 2013 foi dividido de 2 vezes, salvo engano. Em 2014, não tivemos reajuste. Em 2015, de novo, divide-se de 2 vezes, né? Dá um percentual de 7, 8 e pouco. Em 2016, não tivemos reajuste. 2017, não tivemos reajuste. Em 2018, foi 1,25, porque nós decidimos que incluiríamos os aposentados e aposentadas. Em 2019, não tivemos reajuste. Em 2020, não tivemos reajuste, Hamilton. Em 2021, idem. 2022 ele aplica 6%, 2023, 8%, e 2024, 8%. Só que esses 6, 8 e 8, nos 3 últimos anos, não foi suficiente para cobrir o déficit que eles abriram, o fosso que foi aberto pelo não cumprimento do reajuste do piso nos anos que eu já mencionei aqui. E trouxe essa defasagem. Então, está aí provado que nós não somos culpados. O culpado é exatamente esse governo, porque, como eu disse, 14 não houve reajuste, 15 foi dado cerca de 8%, 16, 17 não teve reajuste, 19, 20 e 21. Então, são aí 5 anos eles praticando a estagnação da nossa carreira, ele desrespeitando a nossa categoria e, consequentemente, tudo que eu coloquei anteriormente sobre a valorização. Então, há uma necessidade premente de que o governo pare, discuta, debata as formas de recuperar o que eles, né, fizeram durante esse ano. É uma reparação necessária, urgente e imediata. Não podemos mais esperar. Então, Hamilton, eu acho que fica explícito, a tabela está aí, a nossa tabela prova de que o governo não paga o piso e que mesmo aqueles que já têm alguns anos na rede ainda estão vivendo com valores do vencimento básico abaixo do piso salarial. E aí, outro dado que eu quero, antes de encerrar, Milton, é destacar a obrigatoriedade legal de que os estados e municípios apliquem 25% da sua arrecadação de impostos e transferências vinculados à educação na manutenção e desenvolvimento do ensino, é o que nós chamamos do MDE. No entanto, a grande maioria não aplica. E é isso que nós estamos dizendo, que
esse prefeito precisa apresentar, através do secretário de Educação, as contas, abrir as contas e dizer por que não pode pagar imediatamente, porque nós queremos o pagamento imediato, e provando qual a perspectiva para que resgate essa valorização, repare esse dano causado não só à categoria, porque quando causa danos para nós, Hamilton e demais companheiros, está causando aos alunos, à sociedade e ao futuro dessa nossa cidade que merece um futuro promissor. Então é isso, eu não sei se ultrapassei o tempo, me desculpa, né? É muito rápido para falar, mas eu me coloco aqui, Hamilton, à disposição nesse debate tão importante. Temos dados, temos o estudo, né, feito pelo DIEESE, que comprova, por auditores fiscais que trazem aí os números, e quanto a números, nós não podemos contestar. Então, é uma necessidade, vereador Hamilton, que, juntamente com a bancada de oposição, exijam que o prefeito apresente detalhadamente porque não pode pagar o piso imediatamente, quais a sua proposição para o alcance dessa situação tão deplorável que vivemos hoje. E, paralelo a isso, antes mesmo de encerrar, não posso deixar de falar do que eu disse no início. As condições de trabalho também é algo emergente e urgente. Obrigado, Marilene, pela sua contribuição. Eu acho que foi importante você trazer esses dados aqui para a gente. Isso ajuda um pouquinho as pessoas a pensarem, né, e entender de que o que está acontecendo é uma decisão política, faz parte de uma estratégia, né, que repensa a estrutura do Estado, a relação com os servidores, de modo geral, e que, como eu já disse diversas vezes, tenta fazer com que nós paguemos a conta da crise, ou seja, nós, em grande parte, estamos financiando os investimentos que diversos governos fazem em diversas áreas, porque para não perderem, né, ou desacumularem nos seus lucros, eles estão metendo a mão nos fundos públicos, né, fazendo transferências voluminosas de recursos através de contratos dos mais diversos, né, que chegam para a realização de obras, serviços, consultorias, programas, projetos, etc., né, e o que é fundamental para os trabalhadores da educação e do serviço público é que nem o básico, né, eles estão conseguindo bancar ou garantir, certo? E estão fazendo isso à revelia, ao arrepio da lei, né? Então, isso que é o mais grave. Eu vou chamar aqui o companheiro Ademir Brasil. Hamilton, só lembrando, aí, como você está destacando, que os recursos para pagar ao magistério, ele já vem garantido no orçamento da União, né, do município, desculpe, através da complementação da União, que vem aumentando. Eu deixei de dizer isso. Então, é bom destacar aqui nesse debate que saiu de 10%, previsão de chegar a mais de 20% em 2026, quase 24% em 2026. Então, a gente não pode perder isso de vista. Desculpa. Essa informação é importantíssima, né, para ver o quanto existe espaço para negociar, né, o pagamento do piso, né, e que essa decisão é uma decisão calculada, né, dos diversos prefeitos e gestores públicos executivos, né, na relação com os servidores públicos, que são os servidores da educação. Diante